muita saudade. Pois é. Legal, a gente eu acho que o lado bom, né, se tem alguns lados bons, né, é que acho que seria muito difícil a gente ter esse encontro presencial devido às agendas, aos compromissos que a gente tem. Então, trazer convidados tão ilustres para a nossa universidade, porque hoje o professor Esni, antes ele era de casa, né, oficialmente, agora ele é convidado. Sendo assim, então, seria uma logística muito difícil, talvez, para nós, né, para casar a agenda. Então, se tem um lado positivo, é que nesse formato a gente consegue fazer esse encontro, matar um pouco a saudade, ampliar nossas fronteiras aí de conhecer, né, e de dialogar sobre as coisas, sem sair de casa, né, de maneira razoavelmente segura e sem mexer tanto na nossa agenda. Então, queria já agradecer o Esni, muito obrigado, Esni, pela tua abertura, né, e prontidão. Eu até comentei com eles, né, que você teve uma prontidão muito, assim, muito, com uma latência mínima, assim, né, você já assumiu já rapidamente o compromisso e isso é muito importante para, você sabe bem, né, quando a gente está precisando de suporte especializado aí para trazer os temas. Só queria compartilhar com você, né, que assumir tópicos especiais, né, geralmente era a Cláudia, a Elisângela, esse semestre, por conta desses assuntos, bastidores que a gente estava conversando, eu acabei assumindo, e aí a gente fez um processo democrático aqui para construir as temáticas, pensando assim, o que eles, como psicólogos, esperam da psicologia. Então, a gente conversou, a turma da manhã era uma turma menor em comparação com a da noite, e aí, geralmente é assim, né, sempre assim, e aí a gente ouviu cada um, categorizou esses temas, fizemos um forms, né, um formulário online que eles votaram, e elegeram 4 temas que para eles foram mais caros, seja porque faltou na graduação, ou porque eles querem dialogar mais sobre isso. E aí foram 4 temas interessantes que os 3, de uma certa maneira, dos 4 temas, 3 têm conexão, né? Então, eles elegeram basicamente temas que falam sobre abordagens que não foram vistas na universidade, que é uma sensação que eles têm de, poxa, faltou um olhar para determinados assuntos. Então, a gente começou com William Reich e a psicanálise reichiana, né? Que tem uma ponta de influência na Gestalt, né, pelo menos na pessoa do Peirce, que foi analisado pelo Reich. Fico imaginando esse encontro, devia ser uma coisa assim muito engraçada, muito curioso. Jung e as possibilidades de vínculo com o paciente na atuação, e aí foi, com certeza você conhece o Júlio Silveira, que deu essa palestra para a gente. E eles escolheram também um tema social, pensando como é que é a psicologia jurídica, e aí veio um outro psicólogo chamado Fábio Ferraz, que atua na área social com adolescentes que cometeram atos infracionais, com as famílias, e volta e meia tem que elaborar relatório, dialogar com os técnicos do judiciário, das varas, e para desmistificar que psicólogo jurídico é só aquele que atua em vara, mas as fronteiras não são tão fechadas, assim, psicólogo social tem muito de psicólogo jurídico, né? É verdade. E aí a gente fecha com chave de ouro com uma das principais escolhas deles, que foi entender mais sobre a Gestalt terapia, justamente porque nas experiências que eles tiveram com os professores, eles perceberam uma formação de vínculo diferente do que a formação que eles percebiam na psicanálise ou na análise do comportamento, que tem uma presença muito maior na grade. E isso causou uma curiosidade do tipo, poxa, se eu pudesse escolher como eu quero ser quando formado, eu acho que eu quero ter esse tempero, essa coisa que apareceu nas entrevistas que eles fizeram com gestalt terapeutas, né? E aí, felizmente, você, de novo, né, novamente conseguiu atender o chamado,
e sou muito grato por isso, né, nós todos. E eu queria apresentar o professor Esni, embora ele não careça de apresentações, mas é minimamente honrado a gente fazê-lo, como diz o texto, né, honra a quem dá honra, né, o texto bíblico, acho que isso cabe aqui nesse espaço, né. Então, o professor Esni, né, ele é doutor em psicologia pela USP, mestre em ciências da religião pela Unesp, pela Metodista de São Paulo. Eu me formei, olha outra coincidência, minha graduação foi na Metodista, então eu conheci a Eda na época da graduação. Então também tem essa coincidência. Ele também condensa essa formação inter e multidisciplinar, porque ele também é teólogo, ele é formado, ele é psicólogo, ele também é formado em Direito, é professor universitário, hoje atua como coordenador da Unipaulistana, coordenador do curso de Psicologia, né, SNI. Enfim, e tem ampla formação, tem especialização em psicologia jurídica, gestalt terapeuta, então a pessoa é um clérigo, presbiteriano, então tem um amplo espectro de formação, de conhecimento, e essas, eu acho que isso tem muito a ver com formação de vínculo, porque cada uma dessas áreas faz com que eu acredito que o professor Esni tenha contato por meio de momentos diferentes, né? Seja como advogado, como teólogo, como psicólogo, como terapeuta, como professor, como coordenador de curso. Então, amplia e é um prazer enorme tê-lo. Então, queria passar a palavra para o professor Esni. Eu só queria avisar vocês que, devido, né, essa agenda dele tem um compromisso às 10, então a gente vai terminar cravado 5 para as 10, né? A partir de agora com o professor Esni, e se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coloquem no chat, escrevam, porque fica mais fácil da gente selecionar essas perguntas, dar prioridade para as que foram chegando primeiro, para que o professor Esni possa falar sobre elas. Então, Esni, palavra com você, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Adriano. Obrigado, pessoal, aí que eu já conheço, dei aula para essa turma, muito legal estar com vocês. Tenho muita alegria em estar de volta aí na Unib. Muito bem. A discussão é como que se dão os vínculos na gestalterapia, né? Uma discussão sobre vínculos. E é um tema muito pertinente, pessoal, porque uma das coisas que a gestalterapia privilegia é a questão vincular, é a questão do vínculo. Na verdade, eu entendo que todas as abordagens deveriam ter um cuidado especial com o vínculo. Infelizmente, algumas abordagens definitivamente não têm. Especialmente as abordagens, sem fazer nenhuma crítica, estou fazendo só uma avaliação. As abordagens que assumiram um cunho, um perfil médico, de relação médico-paciente, em que o doutor sabe o que o paciente tem, e o paciente que cumpra as ordens e faça aquilo que alguém está determinando, essas abordagens diretivas são abordagens que atrapalham no vínculo, né? E até porque não precisam de vínculo. A gestalterapia é uma abordagem que parte da lógica de que só vai haver uma modificação no paciente se houver um vínculo seguro entre o terapeuta e o paciente. Isso porque a gestalterapia, ela nasceu de um conjunto de abordagens, de um conjunto de aproximações que formaram a gestalterapia. Então, 4, né? O humanismo que foi muito bem expresso pelo Rogers, mas não exatamente a abordagem centrada na pessoa, mas o humanismo que está na abordagem centrada na pessoa, inclusive alguns parâmetros da abordagem centrada na pessoa, que a gente vai falar aqui, porque são a base para o vínculo na gestalterapia, o existencialismo, a fenomenologia, e aí sim as leis da percepção que criaram a gestalterapia. Então, um gestalterapeuta, ele tem que caminhar por essas 4 vertentes,
né? Humanismo, existencialismo, fenomenologia, para chegar nas leis da percepção e aí sim entrar em contato com o arcabouço teórico da gestalterapia. Bom, como que a gente faz vínculo em gestalterapia? Em gestalterapia, nós nos vinculamos a partir dos pressupostos humanistas, porque a abordagem da gestalterapia é uma abordagem humanista. E a abordagem humanista é aquela abordagem em que nós entendemos que, em primeiro lugar, né, o paciente precisa participar do processo de cura. Ele tem que participar de todo o processo ativamente. E com isso, a gente entende que até alguns gestalterapeutas, eu, por exemplo, eu não utilizo o nome paciente, eu sempre chamo aquele que eu atendo de cliente, porque o nome paciente envolve uma passividade que afasta a pessoa do seu compromisso com o tratamento, do seu envolvimento e da sua participação efetiva no tratamento. Isso não é positivo. Então, nós temos, para começar, a ideia humanista. A ideia humanista é uma ideia positiva, uma ideia que se opõe às ideias de Freud e às ideias de Skinner, especialmente de Freud, que tinha uma visão muito pessimista do ser humano. Freud dizia que todos nós, os melhores, entre nós que estamos aqui, todas as outras pessoas, os mais saudáveis são neuróticos, né? Rogers diz que não, que primeiro, há pessoas que são saudáveis. Segundo, as pessoas podem adoecer. Terceiro, se elas adoecerem, elas tendem a crescer, porque elas têm uma tendência para o crescimento. Então, alguns conceitos que são usados na abordagem centrada na pessoa, como a tendência atualizante, que é a tendência de a pessoa tendo uma oportunidade avançar para o crescimento, isso a gente usa em gestalterapia. Então, o nosso olhar para o cliente é um pouco diferente do olhar das abordagens comportamentais e das abordagens psicodinâmicas. Só para vocês entenderem como que isso nasceu na cabeça do Rogers, e eu estou falando do Rogers, daqui a pouco a gente vai chegar na gestalterapia, né? O Rogers disse que isso está no livro dele, Tornar-se Pessoa, no capítulo Este Sou Eu. Ele fala que quando ele era de Ohio, de uma fazenda, Rogers era filho de uma família extremamente fundamentalista, tradicional, atrasada nos Estados Unidos, e ele era religioso, e ele percebeu logo cedo que ele gostaria muito de entrar nessa área aí de atender pessoas, de ajudar pessoas e tal. E ele viu que lá onde eles moravam, nos Estados Unidos, as casas, vocês já devem ter visto isso, inclusive nos filmes, as casas têm basement, que é aquele porão que fica no nível da rua e a casa fica para cima. E ali, aquele porão ali serve, primeiro, para a neve não cobrir as janelas da casa quando nevar de verdade, né? Segundo, tem uma escada por dentro da casa que sai naquele porão. Até os filmes de terror exploram muito isso, né? Sempre acontece alguma coisa nos porões da casa. Essa escada por dentro, ela é necessária porque com o frio extenso que tem nos Estados Unidos, neve, tudo, não dá para sair da casa. Então a pessoa tem que se virar por dentro da casa. E aquele porão é usado como uma reserva de alimentos, especialmente na zona rural. Ali eles armazenam o que eles conseguem colher, colocam ali, e durante o inverno, quando chegam aqueles dias que eles não conseguem sair de casa, eles descem pelas escadas e ali tem um alimento armazenado no porão. E o Rogers percebeu que havia um carregamento de batatas, que o pai dele, que era um agricultor, e que sonhava que ele também fizesse agronomia, né? O pai dele plantava batatas e colheu muitas batatas e colocou as batatas no porão. Claro, o porão ficou fechado, úmido, não era um lugar propício para as batatas. E ele percebeu, o Rogers, que as batatas brotavam numa tentativa de florescer a vida, e o ramo da batata
A rama da batata ia crescendo na direção de uma pequena fresta que havia, qualquer pequena fresta que havia no vão das madeiras das paredes. E aí ele avançava e tentava sair por aquele buraquinho para conseguir a vida. Esse foi uma percepção do Rogers e ele aplicou isso para a clínica. Todas as pessoas são como essas batatas. Mesmo colocadas em situações adversas, elas, se tiverem uma oportunidade de crescimento saudável, elas vão caminhar para esse crescimento. Então, o Rogers criou a ideia de tendência atualizante, que é a ideia de que o ser humano, sempre que tiver oportunidade, ele vai caminhar para a vida, vai caminhar para a realização, ele vai caminhar para fazer escolhas positivas quando ele tiver a oportunidade. Então, essa é a primeira premissa que nós usamos em Gestalt terapia e que nós emprestamos do humanismo, a ideia positiva do ser humano, afastando bastante aquela ideia comprometida que às vezes a gente vê, uma ideia sempre marcada pela psicopatologia, pela doença, pelo adoecimento, que a gente vê nas outras abordagens mais tradicionais. Além disso, para que haja um bom tratamento, um bom envolvimento, um bom trabalho entre terapeuta e cliente na gestalterapia, é recomendável que no início do tratamento o gestalterapeuta invista um período para atender ao cliente de maneira a favorecer o vínculo. E favorecer o vínculo é uma estratégia do tratamento na gestalterapia. Quanto mais vinculados nós estivermos com o nosso cliente, maior será o êxito de tratamento. Então, durante um período, nas primeiras 3 ou 4 sessões, recomenda-se que o gestalterapeuta invista no vínculo. Vocês conhecem um pouco de gestalterapia, você sabe que, inclusive, essa é uma das críticas que injustamente algumas pessoas fazem para a Gestalt, que a Gestalt, na verdade, não é, as pessoas dizem, né, que a Gestalt não é uma abordagem, a Gestalt é um conjunto de técnicas, apenas. Não é uma abordagem mesmo, com corpo teórico, com metodologia e tudo, mas as pessoas que são contra a gestalterapia costumam dizer isso, que é só um conjunto de técnicas. Porque as coisas mais famosas da gestalterapia são as técnicas que nós aplicamos. Agora, para aplicar qualquer técnica vivencial na gestalterapia, é preciso que haja vínculo. Então, sem o vínculo, não se pode aplicar técnica nenhuma. E, neste caso, a gente tem um investimento nas primeiras sessões para formar o vínculo. E como nós formamos o vínculo, né? Qual é a estratégia que nós usamos para formar o vínculo? A estratégia que usamos é a estratégia que foi proposta por Carl Rogers, que é aquela de nós nos colocarmos a partir de algumas atitudes básicas que não dependem do cliente, mas dependem exclusivamente do terapeuta. Então, para se vincular, o gestalterapeuta vai investir em algumas técnicas pessoais de aperfeiçoamento, algumas atitudes que ele mesmo utiliza para si em relação ao terapeuta. E a primeira delas é a compreensão empática. Então, para nós nos vincularmos com alguém, nós temos que demonstrar que nós estamos sendo capazes de nos colocar empaticamente diante do cliente, de nos colocar no lugar dele. E aí tem toda a discussão do que é empatia e tal, que o Rogers trabalha muito bem e que é aproveitado pela gestalterapia. E a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sem se esquecer, como se fosse o outro, sem se esquecer que é como se fosse, porque a gente nunca é o outro é o outro e nós somos nós. Aliás, esse é uma prece gestáltica, eu sou eu, você é você.
E aí, nosso exercício como uma atitude pessoal é nos colocar no lugar do outro para apreender toda a dificuldade, o sofrimento, as virtudes, todo o potencial que o outro, que é o nosso cliente, tem para nos oferecer e tem para utilizar por ele mesmo para as suas próprias modificações de vida. Então, nós nos colocamos no lugar do outro integralmente. E isso é o maior ponto de fortalecimento de vínculo. Quando alguém percebe que está se relacionando com alguém, que algum cliente nota que está se relacionando com um terapeuta, que de fato está tentando olhar a vida do cliente a partir do quadro de referência do cliente, então nós estamos falando de alguém que está se vinculando, fazendo um vínculo bacana entre cliente e terapeuta. E aí, a segunda atitude, que não são atitudes muito simples, a atitude empática parece simples, mas não é. Porque não é simples a gente fazer empatia com pessoas que são muito diferentes de nós, que pensam de maneira muito diversa da nossa, pessoas que entendem a vida de maneira, às vezes, absurdamente discordante da nossa. Mas esse é o exercício. A segunda atitude necessária para nos vincularmos ao cliente é a atitude de nós fazermos uma coisa que Rogers chama de consideração ou aceitação positiva incondicional. Esta aceitação positiva incondicional, ela é uma das coisas mais difíceis de se conseguir desenvolver na proposta de fazer vínculo. Porque além de nos colocarmos no lugar do outro pela compreensão empática, nós temos que assumir uma postura positiva em relação ao cliente. E a postura positiva é aquela que nos diz o seguinte: a despeito de tudo aquilo que o cliente possa estar fazendo de errado, possa estar desencaminhado, além de tudo aquilo que pode estar acontecendo com o cliente, nós, como terapeutas, vamos nos vincular com ele de maneira a acreditar no poder de crescimento e de superação dele. Não interessa em que estado ele esteja agora. Nós sempre vamos olhar o cliente do ponto de vista positivo. E essa é a grande diferença de Rogers e das abordagens psicodinâmicas, especialmente aquelas que são muito ligadas ao Freud, especialmente as que são diretamente ligadas ao Freud. Porque para Freud, todo mundo vai adoecer. E se não cuidar do seu inconsciente, do seu mundo interior, naturalmente vai adoecer. Para Rogers, todo mundo tende ao crescimento. Então, essa atitude é a atitude de consideração positiva incondicional, ou até aceitação positiva incondicional. E aí, quando a gente fala incondicional, as coisas complicam muito. Por quê? A gente vai aceitar o cliente da maneira que ele está, com as escolhas que ele fizer, mesmo que contrariem a nossa concepção de que sejam as melhores escolhas. Vamos aceitar da maneira como ele está, com as escolhas que ele fizer, sem impor condições. Sem dizer, não, assim não, você tem que escolher tal caminho, você tem que fazer tal coisa. Não. Ele escolhe o caminho dele. Nós não determinamos o caminho do cliente. Ele poderá escolher caminhos que no nosso quadro de referência não sejam os melhores. Mas não interessa o nosso quadro de referência. Interessa o quadro de referência dele. E ele terá que ter liberdade para escolher os seus próprios caminhos, e nós temos que respeitar essa liberdade. Isso não é uma tarefa simples. Tarefa muito difícil, mas o vínculo passa por essa atitude. E a terceira atitude, teria até uma quarta, mas vamos abrigar em três. A terceira seria a autenticidade. Diante de um cliente, o terapeuta que trabalha com humanismo e com gestalterapia,
o terapeuta é autêntico. Ele trabalha sempre a partir da autenticidade. Ele não precisa ser alguma coisa que ele não é. Ele não precisa dizer que conhece alguma coisa que ele não conhece. Não precisa afirmar que entende alguma coisa que ele não entende. Ele é absolutamente autêntico numa relação humana transparente do ponto de vista do terapeuta. E, como eu disse, tem uma quarta. A quarta é muito parecida com a autenticidade, que Rogers chama de congruência, que é a necessidade que nós temos de agir de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. Porque quando nós falamos uma coisa e estamos sentindo outra, não apenas o cliente percebe que nós não estamos sendo autênticos, como essa dissonância também repercute dentro de nós e prejudica o nosso vínculo com o cliente. Então, 4 atitudes básicas: compreensão empática, consideração positiva e incondicional, autenticidade e congruência, são as ferramentas que nós usamos em Gestalt terapia para formar vínculos com o cliente. E aí o que se acredita? Que quando alguém aceita positiva e incondicionalmente o cliente, ele começa a conviver com essa pessoa que é autêntica e que tem um investimento para se colocar no lugar dela, ou seja, tem um investimento para ter uma compreensão empática. Quando o cliente percebe isso, ele começa a vivenciar transformações que são próprias desse microcosmo que nós formamos quando nós estamos dentro do setting terapêutico. Lá fora do setting, o indivíduo não pode ser quem ele é, mas aqui dentro ele pode, porque aqui ele é aceito incondicionalmente. Lá fora, as pessoas não estão interessadas em se portar, se colocando no lugar dele, mas aqui dentro do setting terapêutico, ele sempre vai encontrar alguém com aceitação positiva e incondicional e que seja congruente e que esteja com uma compreensão empática. Então, essa ideia de uma vivência ideal nas relações humanas é reproduzida primeiro no setting terapêutico e as mudanças vão acontecendo porque o cliente vai experimentando mudanças na vida dele, aplicando o que ele entende dentro do setting terapêutico a partir do vínculo que ele fez com o terapeuta. Então, isso é aqui que a gente trabalha as questões de vínculo com o nosso cliente. Bom, eu disse para vocês que a Gestalt terapia ela não se resume ao humanismo, né? Senão nós estaríamos falando só de abordagem centrada na pessoa. Abordagem centrada na pessoa, ou o humanismo especialmente expresso por Rogers, a gente trabalha de maneira subsidiária na Gestalt terapia. Especialmente neste primeiro momento, que é um momento crucial de investimento vincular, que nós estamos nos vinculando com o cliente. O segundo momento é que nós vamos entender que o nosso cliente precisa ser percebido como alguém que está imerso numa existência. E aí trabalhamos todas as discussões existenciais. E aí a psicoterapia, a abordagem existencial, que inclusive ultimamente tem algumas pessoas desenvolvendo alguma coisa de abordagem puramente existencial, a partir de Sartre, por exemplo, de Heidegger, que vão trabalhar também com fenomenologia. A ideia é que nessa abordagem existencial nós percebamos que o sofrimento faz parte da vida, que a dor faz parte da vida, que a alegria do encontro faz parte da vida e que tudo isso está reservado para a nossa existência. Então não há necessidade nenhuma de nós lamentarmos apenas as perdas que temos, porque isso faz parte da nossa existência. Então nós vamos trabalhar numa perspectiva existencial
de que sempre é possível perceber a vida com a ameaça da perda e a ameaça da morte, por exemplo. Isso é uma das ênfases na abordagem existencial. Parente da abordagem existencial, nós temos a abordagem fenomenológica, que é uma abordagem muito interessante, que é muito parente mesmo da abordagem existencial, e que nós trabalhamos com o cliente, entendendo que o cliente, primeiro, é um ser único. Nenhum cliente é igual ao outro. Nenhum cliente vai reproduzir o que o outro faz. Então, se nós estamos diante de um cliente único, singular, estamos diante da singularidade do cliente, nós não podemos ter uma aproximação genérica para o cliente. Porque as leis gerais, elas se aplicam em algum sentido, mas naquele cliente nós temos que descobrir qual é a característica dele. E aí, para isso, nós usamos a técnica da fenomenologia, que é a aproximação, a observação e a descrição sem apriorismos. Nós fazemos isso em fenomenologia, entendendo que o cliente é o nosso fenômeno a ser revelado. E por isso nós não fazemos julgamentos, nós não colocamos teorias, nós não fazemos uso de apriorismos para compreender o cliente, porque numa abordagem fenomenológica, nós estamos aqui como alguém que está observando e descrevendo, despido dos apriorismos de outras teorias. Esta também é uma técnica que nós usamos como meio de vinculação com os nossos clientes. Nós nos vinculamos com os clientes também a partir da perspectiva de observar sem julgar, observar sem impor para o cliente a nossa teoria subjacente, que vai vestir o cliente com aquela teoria que nós já trouxemos do passado. Então, depois, estudando fenomenologia, vocês vão entender bem como esse processo funciona. Mas é um processo interessantíssimo, que nos afasta dessa ideia de nós encaixarmos o cliente dentro do nosso arcabouço teórico. Por exemplo, quando um cliente está diante de um terapeuta psicanalista, a cabeça do psicanalista funciona sempre a partir de teorias que já estão impregnadas na sua vivência de terapeuta. Então, se o cliente chega atrasado, a cabeça do psicanalista não, ele está resistindo, isso é sinal de resistência. Se o cliente tem um problema com a esposa, a cabeça do terapeuta começa, não, isso pode ser um complexo de Édipo. Então, tem várias teorias do Freud que já estão na nossa cabeça e que vão ser usadas no atendimento antes do cliente se manifestar. Quando ele disser alguma coisa, nós vamos encaixar na teoria. Isso não acontece em gestalterapia, muito menos quando nós fazemos o uso adequado de fenomenologia. E a fenomenologia é essa ideia de observar, descrever. Depois nós vamos pensar em alguma coisa, mas primeiro nós vamos observar e descrever. Quando o indivíduo, que é o nosso cliente, está fazendo um atendimento com o gestalterapeuta, ele vai passar um período investindo no vínculo, o terapeuta vai investir no vínculo, e neste mesmo período ele vai fazer uma descrição do fenômeno. E o fenômeno é o próprio paciente, é o próprio cliente. Nós vamos trabalhar tentando compreender quais são as dinâmicas que estão acontecendo dentro dele, independentemente da nossa teoria. E aí nós vamos entendê-lo como um ser singular, nós vamos entendê-lo numa perspectiva temporal, com a ideia de que ele tem algumas capacidades que só o ser humano tem,
que é a capacidade de antecipar, de pretender antecipar o futuro, que é a capacidade de recordar o passado e de fugir do presente. Uma das premissas da gestalterapia é a premissa do aqui e agora. Nós sempre vamos trazer o cliente para vivenciar o aqui e agora. Por isso, na perspectiva da gestalterapia, embora o cliente possa mesmo trazer coisas do passado, na lógica da recordação, essa lógica de recordação, ela é própria da nossa existência, todos nós trazemos coisas que ficaram para trás como recordação, mas isso não quer dizer que nós vamos investigar o passado. Isso quer dizer que se o cliente trouxe alguma coisa que ele traz como recordação, isso não é exatamente o passado. Isso é o presente que ele vem trazendo de coisas que ele não fechou, é uma situação inacabada, que ele não trabalhou lá atrás, e que se ele está trabalhando agora, isso faz parte do presente dele. E tem uma coisa sintomática. Se ele está trabalhando alguma coisa do passado agora, isso faz parte do presente dele, e o presente mesmo, o aqui e agora, ele não está vivenciando. Então nós vamos trabalhar percebendo as antecipações também. Quanto que o indivíduo tenta trazer para o presente perspectivas do futuro. Então nós nunca vamos conseguir antecipar o futuro. Esse exercício é o exercício que se dá nos distúrbios de ansiedade, a tentativa de antecipar o futuro. A ansiedade é o vazio, o vácuo entre o agora e o depois. E aí o paciente que tem um traço mais ansioso, ele vai tentar sempre antecipar o futuro. E quando as tentativas de antecipação do futuro são muito intensas, ele foge e deixa escapar o presente, o que é um tremendo prejuízo. Porque a vida não se dá nem no passado, nem no futuro. A vida plena se dá no presente. Nós vivemos no aqui e agora. Então, nessa perspectiva fenomenológica, o gestalterapeuta sempre vai tentar trazer o paciente para o aqui e agora. O que está acontecendo naquele instante, naquele momento, no setting terapêutico. Este é o material. Você nunca vai ver um gestalterapeuta fazendo uma investigação da infância. As coisas significativas da infância virão naturalmente, porque se elas forem realmente pertinentes, elas vão aparecer no aqui e agora. Nós não precisamos cavucar a infância. Então, isso é a capacidade de temporalização, que é uma ferramenta da fenomenologia que nós usamos na gestalterapia. Nós também usamos a ideia da espacialização. O ser humano é aquele que tem a capacidade de espacializar, que significa dar sentido emocional, afetivo para espaços diferentes. Então, na espacialização, nós vamos começar a perceber que o cliente tem uma postura positiva em relação a alguns espaços, o espaço é atrativo, e tem posturas negativas em alguns espaços, quando o espaço é repulsivo. Quando o terapeuta consegue com o cliente um bom vínculo, uma das coisas interessantes que demonstram o vínculo do gestalterapeuta com o seu cliente é que o setting terapêutico, apesar de em alguns momentos significar sofrimento e dor por descobertas duras que muitas vezes o cliente tem, o setting terapêutico é um lugar atrativo, não é repulsivo. O cliente se sente atraído para o setting terapêutico, num movimento de espacialização, né? Além disso, nós também discutimos em fenomenologia, discussões, coisas assim quanto o mundo interno, como são as coisas que acontecem dentro do indivíduo, nós também discutimos.
nós não trabalhamos a esfera do inconsciente, mas nós entendemos que há situações que ocorrem com o cliente que ele não percebe, são situações não percebidas. Isso existe, mas não é o equivalente do que o Freud chama, nem pode ser substitutivo do que aquilo que a abordagem psicanalítica chama de inconsciente. Então, nós vamos trabalhar com o cliente numa perspectiva de que há coisas não percebidas e que ele vai se perceber, porque a percepção é a grande chave de compreensão da gestalterapia. E nessa dinâmica de atendimento com o cliente, nós vamos tentar entender o mundo interno, como também vamos tentar entender o mundo humano. Quais são as relações que ele tem com as pessoas e qual a perspectiva dele em relação às outras pessoas. Lembre-se que em gestalterapia, o mundo real não existe exatamente como real. Ele é real dependendo da minha percepção. O mundo é aquilo que nós conseguimos perceber. Por isso que duas pessoas moram no mesmo bairro. Uma pessoa pode perceber o bairro muito seguro e uma pessoa pode perceber a mesma rua e o mesmo bairro como muito, muito violento, porque as percepções das pessoas é que formam a concepção de mundo. E é isso que nós vamos trabalhar em gestalterapia. Então, nós vamos trabalhar o mundo próprio, que é o mundo interno, o mundo pessoal, o mundo circundante. Então, as condições que o indivíduo vive, com quem ele se relaciona, o lugar onde ele foi criado, todas essas discussões entram na perspectiva fenomenológica da gestalterapia. Então, nós já falamos de humanismo, falamos de existencialismo, muito rapidamente, falamos de fenomenologia, e aí vamos entrar nas leis da percepção. Bom, as leis da percepção nos ajudam a compreender como as pessoas entendem o mundo e como elas percebem a realidade. Então, na gestalterapia, nós vamos notar, por exemplo, que alguns fenômenos perceptivos que são baseados em leis, que são as leis da percepção, são aplicados na vida do cliente. Por exemplo, a ideia de que nós temos uma percepção limitada da realidade, em todos os sentidos. Então, nosso cérebro é programado para identificar como pertinente, como importante, alguns aspectos do nosso cenário, vamos dizer assim. Então, nós estamos sempre percebendo alguma coisa e deixando de perceber outras, porque nós temos o que a gestalterapia chama de atenção seletiva. A atenção seletiva, ela nasce como uma habilidade que nós temos de identificar aquilo que é mais significativo para nós naquele momento. Isso acontece com todos os seres humanos. As leis da percepção foram discutidas na Alemanha, principalmente, e elas estão entre as leis da psicologia. Na verdade, das três grandes abordagens da psicanálise, né, as abordagens psicodinâmicas, das abordagens comportamentais e das abordagens fenomenológicas e da Gestalt, apenas a Gestalt e a abordagem comportamental estão calcadas em leis mesmo. A abordagem comportamental está baseada na lei da aprendizagem. E a abordagem gestáltica está ancorada na lei da percepção, nas leis da percepção. As abordagens psicodinâmicas, por mais encantadoras que elas sejam e importantes, elas estão baseadas em construtos que não chegaram a ser leis. São apenas, nós podemos dizer, teorias. Leis mesmo comprovadas são as leis da aprendizagem e as leis da percepção. E nas leis da percepção nós temos a atenção seletiva. A atenção seletiva é que vai fazer com que o indivíduo perceba um lado da vida e não perceba outro.
perceba a vida sob uma perspectiva e não perceba a outra. E isso é ilustrado na gestalterapia com aquela imagem que vocês já viram, aquelas figuras invertidas, que a gente chama de figura e fundo. Aquelas figuras que quando você olha, você enxerga uma coisa, mas na verdade tem mais de uma coisa para ser enxergada. E aí, quando a gente observa aquela figura, a gente tem uma figura de uma velha e de uma senhora, não sei se vocês já viram, né? Quem olha a senhora não consegue enxergar a velhinha. Quem enxerga a velhinha não consegue enxergar a senhora. Aqui é uma ilustração para mostrar como a nossa percepção é seletiva e como nós selecionamos alguma coisa em detrimento de outra coisa. E aí, na gestalterapia, nós temos outros fenômenos de percepção, como, por exemplo, a percepção de figura e fundo. Nós sempre temos um assunto, um tema, que é aquele que ocupa o lugar de figura, ou seja, ele está sempre na frente, ele está sempre diante de nós, e ele meio que bloqueia a percepção de todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida. Então, o nosso investimento em determinado momento, ele se dá naquela figura. Então, por exemplo, um exemplo chulo aqui, só para vocês entenderem. Quando o indivíduo vai comprar uma casa, então ele tá comprando um apartamento, por um período, essa ideia de compra de apartamento ocupa toda a percepção. E aí a gente começa a perceber que tem muita gente vendendo apartamento, a gente não percebia antes, a gente vai perceber que tem centenas de empresas que vendem imóveis planejados para apartamento, a gente nunca percebeu isso, embora isso estivesse na mídia o tempo todo. A gente vai começar a discutir valor de mercado de apartamento e perceber como a Bolsa, o mercado discute aumento e diminuição de valores de apartamento, coisa que nós não discutíamos antes, nem notávamos que existia, porque a nossa figura era outra. Então, neste momento, esta é a figura. Quando a figura é um elemento emocional, existencial, significativo, então essa figura, ela ocupa um lugar importantíssimo na nossa vida, ela ocupa um lugar que vai fazer com que nós investamos como pessoas boa parte da nossa energia para entender e para decifrar essa figura, e todas as coisas que ficam no fundo assumem um segundo plano, tem menos importância naquele momento. A coisa boa é que pessoas saudáveis mudam a figura não fica plenamente ali, dali a pouco ela muda para outra coisa. E o trabalho do gestalterapeuta é ajudar a pessoa, o nosso cliente, a perceber além da figura, enxergar o todo. O axioma da gestalterapia é que a soma das partes, o todo é mais do que a soma das partes. Então, nós temos várias partes da vida que vão sendo apresentadas na terapia, na nossa sessão, e juntando todas essas partes isoladas, não é apenas somando as partes que nós vamos ter o todo, mas é dando significado para as partes. É que o indivíduo vai ter uma visão do todo. Nós fazemos da gestalterapia um ambiente marcado pelo acolhimento, marcado por essa ideia que eu disse para vocês, que sempre estará conosco, a ideia de uma aceitação positiva incondicional, uma ideia de compreensão empática, de autenticidade, e a gestalterapia tem lá as suas teorias. Por exemplo, Peirce fala da nossa ideia de compreensão de neurótico, e ele tem várias definições de neurótico. E quando Peirce começa a apresentar as suas teorias de neurose, que são diferentes, muito diferentes da neurose de Freud, de Jung e dos psicodinâmicos, quando
Peirce começa a trabalhar com essa ideia, ele se afasta um pouco aliás, se afasta bastante da ideia pura da abordagem centrada na pessoa, que insiste em não fazer diagnósticos, insiste que nós não podemos utilizar categorias diagnósticas. E aí o Peirce, na gestalterapia, vai apresentar, por exemplo, os mecanismos neuróticos, né, que são a projeção, a introjeção, a retroflexão e a confluência, que são padrões de compreensão que nós utilizamos na gestalterapia, na prática clínica, para compreender o mecanismo do indivíduo, se ele estiver envolvido num mecanismo neurótico. E aí o Peirce vai trabalhar com a ideia de que as pessoas podem mesmo desenvolver uma neurose e que essa neurose pode ser definida de várias maneiras. Por exemplo, o Peirce fala que a neurose, o neurótico é aquele que coleciona situações inacabadas. O neurótico é aquele que não consegue vivenciar o presente. O neurótico é aquele que tem um problema de campo. Então, ele não sabe onde ele começa e onde ele termina. E aí tem várias definições de neurose, e a partir dessa perspectiva teórica do Peirce, que é uma perspectiva muito interessante, nós podemos desenvolver o tratamento em gestalterapia. No entanto, todo o tratamento em gestalterapia só funciona a partir do investimento forte do terapeuta numa ligação empática, numa ligação vincular forte com o nosso cliente. Eu falei demais, Adriano. Acho que dá para abrir para o pessoal, talvez, fazer algumas perguntas, alguma coisa. Imagina, não falou demais, não, Isni. Você teve um poder de síntese, desde o que leva algumas aulas para a gente conseguir condensar essas explicações. Você conseguiu trazer um espectro amplo e ao mesmo tempo sintético, né? Amplo porque abrange toda a influência, né, talvez filosófica e de outras áreas da psicologia que confluem na Gestalt terapia, ao mesmo tempo sem perder a noção de que o vínculo é o que viabiliza qualquer tipo de relação de ajuda, usando a linguagem do Roger, né? Qualquer relação de ajuda pode ser um professor e aluno, para pensar, inclusive, a própria Gestalt na educação, assim como uma abordagem centrada na pessoa, seja uma relação médico-paciente, psicólogo-cliente e até uma relação outras, né? Um pastor, um padre, um sacerdote e os fiéis os membros daquela reunião de pessoas, né, daquela igreja, daquela eclésia. Então, é interessante que, ao mesmo tempo, viabiliza a psicoterapia, que é algo muito específico para a gente, mas viabiliza qualquer encontro humano que se caracterize como relação de ajuda. E isso dá uma sensação de conforto, porque mostra que, claro, 5 anos, que eles são todos alunos de 5 anos, né? Que esses 5 anos são necessários, até formativos, para a gente começar a tomar forma de psicóloga e de psicólogo, né, para fins éticos, fins técnico-teóricos, mas tem algo que a gente precisa retomar, né, que é alguma coisa necessariamente humana e que, de uma certa maneira, dependendo do viés teórico, a gente se afasta disso. Então, hoje juntou, dito de maneira mais simples e até de maneira assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque a escolha deles foi retomar essa questão do vínculo, né? E hoje você conseguiu mostrar como a gente pode ser técnico, teórico, reflexivo, sem perder a noção do vínculo. E isso é muito rico. Eu queria, então, né, pensando aí no tempo do professor, os colegas estão dizendo aqui, agradecendo, né, excelente, a Fabiana, a Alessandra Finardi, entendi tudo, e a Alessandra sempre tem dúvidas.
Então, e essa fala aqui é uma coisa assim muito engraçada, né? Que quando o aluno entende tudo, a gente fica assim, né? Opa, ele diz que entendeu tudo, ele entendeu tudo, não entendeu nada. Mas eu acho que eu fico como dupla checagem de assim, não, deu para entender tudo, sim, tem razão. Raquel Rocha, sensacional. Alessandra Finardi, de novo, né? Resumindo e de fácil compreensão, né? Ela retificou, né? Ratificou. Emojis, sensacional. Eu talvez eu teria só uma pergunta que eu acho que ela pode ser, talvez aqui para não deixar de fazer uma pergunta. Acho que tem uma que é mais importante, que felizmente a gente tem registros, se isso agora é ético ou não, mas lá em 1962 teve aquele documentário feito por uma universidade estadunidense chamado Três Abordagens de Psicoterapia, na qual a gente tem o atendimento da paciente Glória, né, que mistério, né, se a Glória era uma atriz ou se de fato ela era uma paciente, aquelas questões Nunca eram foi reais. esclarecido isso, Nunca foi esclarecido, ninguém sabe o que aconteceu com a Glória, se ela estiver viva atualmente, tiver inclusive sobrevivido à Covid estadunidense, ela teria aí por volta dos seus 90 anos, né? Então seria uma idosa, uma vida bem longeva. Mas o ponto é que ela é atendida pelo Carl Rogers, filmado, e é atendida também pelo Peirce. Talvez uma coisa que é bem marcante, Esli, é talvez um ponto que me parece um ponto de divergência realmente, né? Além das que você pontuou de maneira muito assertiva, tem uma divergência que talvez é a noção de como que esse vínculo ele se transforma nas possibilidades desse encontro entre terapeuta e cliente, né? A impressão que dá, isso é muito óbvio, né, que o Rogers, ele tem um clima acolhedor, assim, que a gente tem vontade de sentar e tomar um café, um chá, qualquer coisa, como diria o Papa lá, uma cachaça, e conversar com o Rogers, como se todos esses 4 elementos, né, que você traz, a congruência, a autenticidade, a aceitação incondicional, a compreensão empática, né, a comunicação empática, estão todos ali condensados e ele se tornou o próprio setting dele, ou seja, não precisa de sala, não precisa de nada, ele pode estar na rua, aquilo acompanha, isso é uma coisa... É um estilo de vida, Adriano. É um estilo de vida e gracioso, né, Como embora ele diz o era... Rogers, é um jeito de ser. É um jeito de ser, que é uma outra obra dele também, depois de tornar-se pessoa. Mas bem, para não tomar o tempo, isso não se observa no Peirce, porque o Peirce, ele tem um elemento ali que a gente pode usar várias palavras, né, de provocação, de instigar, conflito, mas ele tem uma palavra que é a frustração, e ele entende que o paciente ou o cliente precisa ser frustrado. E eu queria que, se for possível, né, pensando no teu tempo rapidamente, assim, rapidamente por conta do teu tempo, mas se você pudesse abordar como que, passado esse vínculo que você falou, inicial, que precisa ser trabalhado, como que o terapeuta, que não deixa essa influência do Rogers, consegue frustrar o seu paciente sem necessariamente ser sem romper com o vínculo e sem ser um judeu alemão tão vigoroso como o Peirce. Como é que a gente equilibra isso? Então, olha, a frustração para a gestalterapia é um assunto interessante. Enquanto na psicanálise nós temos que preservar o cliente, o paciente da frustração, aqui na gestalterapia, muitas técnicas que utilizamos servem exatamente para provocar uma frustração. E essa frustração, pessoal, existe para quebrar os mecanismos neuróticos. Então, só se faz frustração quando a gente tem um vínculo forte. Se houver uma atividade precipitada de se frustrar um cliente antes do vínculo,
acontece uma coisa muito garantida, a gente perde o cliente, ele vai embora. E quando a gente tem bons vínculos, a frustração, que sempre parece muito agressiva, ela é uma ferramenta útil no atendimento para trazer o cliente para a realidade e para que ele próprio perceba o quanto ele está envolvido nos seus mecanismos neuróticos. Enquanto na psicanálise o terapeuta usa a interpretação para fazer com que o indivíduo traga à mente consciente aspectos inconscientes, na gestalterapia nós usamos a frustração para que o paciente, a partir da vivência da frustração, e aí uma característica, né? A gestalterapia é uma abordagem vivencial. A partir da vivência da frustração, ele comece a trazer para a sua percepção no aqui e agora o quanto ele está envolvido com as suas habilidades neuróticas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, é isso. Cabe frustração nessa perspectiva, tem um cunho que parece assim mesmo muito agressivo, mas, na verdade, é a frustração do ponto de vista da técnica. E é a frustração que é promovida por alguém que continua atendendo o sujeito numa perspectiva de acolhimento. Essa perspectiva nunca é abandonada. E a frustração funciona como uma forma de tratamento. Ela é inevitável para que o indivíduo abandone os mecanismos neuróticos. Perfeito. E também, e consequentemente, né, professor, para que ele possa acessar o seu potencial criativo e se ajustar criativamente, satisfazendo a sua necessidade e destacando a figura do fundo para que outras figuras possam vir a se destacar, emergir, e essa dinâmica se torne tão fluida que o próprio organismo se autorregule. Exatamente, homeostaticamente, e não precise necessariamente mais da psicoterapia, né? Então Exatamente. Dá para falar de alta? Dá para falar de alta. Na gestalterapia, sim. Exatamente. Exatamente. Professor, eu acho que tem gente que agora gostaria de fazer perguntas, mas, gente, infelizmente, nosso tempo chegou no limite. Queria agradecer muito, professor Sni. Quem puder abrir a câmera, queria convidar vocês a simbolicamente aplaudi-lo pela excelente aula, né, as mãozinhas aí. Parabéns, professor. Obrigado, pessoal. Primeira vez que abrem a câmera. Vem! Coisa boa tá com vocês de novo, viu? Volta, professor! Adriano, obrigado, querido. Obrigado a vocês, e a gente se fala no privado depois. A gente se conversa por aí. Pode dar meu contato para eles, se eles quiserem entrar em contato comigo. Opa, é nós que a gente quer. Nossa, vai ser Até um prazer mais. ter. Obrigada, tchau, tchau. Até mais, gente. Um abração. Tchau, até mais. Tudo de bom para você. Tchau, até mais. Tchau, professor. Tchau. Tchau, gente. Bom dia, até mais.